Bom dia, meus amores. Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Nós iremos trabalhar com medidas de comprimento, o centímetro e o metro, que a gente já trabalhou em outra aula. Como vocês estão vendo a página aí, está na página 214 e 215. A questão de número 3, porque a primeira e a segunda a gente já fez. Questão de número 3 diz o seguinte: use uma régua graduada em centímetros e anote o comprimento dos objetos a seguir. Então, para facilitar a resolução dessa atividade, eu já coloquei a medida dos objetos aqui das áreas que nós iremos medir. Tá certo? Então, nós iremos trabalhar centímetro e metro. O centímetro é usado quando a gente vai medir áreas menores, pequenas coisas, e o metro é quando a gente vai medir áreas maiores. Então, na terceira questão, ele está pedindo para a gente medir a chave e o clipe. Então, aí a medida dessa chave é de 6. Então, eu digo 6 centímetros ou 6 metros? 6 centímetros. Então, é só você pegar e escrever aqui no tracinho abaixo. O clipe do mesmo jeito. A medida desse clipe aqui é 4. Então, 4 o quê? Centímetros. Você escreve aí abaixo. Depois, nós vamos medir essas duas formas geométricas. Vamos contar quantos lados e qual a medida desses lados, certo? Então, assim, na letra A, nós temos a primeira figura geométrica que diz assim: usando uma régua graduada de medida dos lados, dê a medida dos lados das figuras e descubra quantos centímetros mede o contorno de cada um. Então, na figura A, se vocês observarem, nós vamos ter aqui 5 lados. 5 lados, essa figura geométrica. E, então, aí vocês estão vendo aí, ó, quantos lados? 5. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 lados. Você vai escrever aí onde tem o número de lados. Depois, aí vai contar. E o contorno? O que é o contorno, pessoal? É a medida que tem cada lado. Aí, então, eu puxei a setinha aí e cada lado dessa figura geométrica, desse pentágono, ele mede 2 centímetros. Então, abaixo onde tem aí o contorno, como é que eu vou colocar? Só é eu fazer uma pequena multiplicação. Poderia também ser adição. Quantos lados? Tem 5 lados, então eu coloquei aí. Cada lado mede quantos centímetros? 2, então eu pego 5 vezes 2 é igual a... Aí você só é colocar o resultado aqui na frente. Depois nós vamos ter o quadrado na letra B. Então, quantos lados tem o quadrado? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, quantos lados eu coloco aqui? 4. E depois vamos para o contorno, que é a medida. Então, vamos lá. O contorno de todos os lados vai ser... Então, para mim saber, eu coloco quantos lados? 4. Cada lado mede quantos centímetros para mim saber o contorno? 3. Então, 4 vezes 3, eu coloco aqui na frente, certo? Tia Cícera já colocou aí as medidas direitinho para facilitar para vocês. Agora, nós vamos para a quinta questão, em que nós iremos fazer a medida no caso aqui, desse terreno aqui. Não vai ser em centímetros, vai ser em metros. Então, ele diz assim, a figura a seguir representa um terreno. Aí, ele diz, então, aí nós temos esse terreno
eles têm, a medida dos lados são todos diferentes. Só tem 2 lados deles que tem a medida igual. Então, para a gente saber a medida do terreno, o que é que eu tenho que fazer, meus amores? Eu tenho que colocar a medida que tem cada lado e depois somar. Então, ele diz assim, ó. Os muros azuis e amarelo têm a mesma medida, 10 metros de comprimento. Então, tia Cícera pegou aqui, ó. Esse lado aqui e esse lado aqui, cada um tem 10. 10 o quê? 10 metros. Então, eu peguei. Eu coloco 2 vezes 10, que dá 20, ou então eu coloco 10 mais 10, certo? O lado azul e o lado amarelo. Depois, a frente do terreno, que é o muro vermelho e o portão, então, essa parte aqui, ó, ela mede 18 metros. Então, tia Cícera já colocou aqui, ó, 18 metros. E esse ladinho aí, roxo, ó, e o muro roxo mede 5 metros de comprimento. Então, esse ladinho aqui pequenininho mede 5 metros. Então, agora só é a gente fazer a soma. Eu coloquei aqui os 2 lados, que cada um medem 10 metros, eu já coloquei os 20 metros. Aí, eu coloco agora a parte da frente, que mede 18 metros, e o ladozinho menor, que é o roxo, que mede 5. Então, está aqui, ó, 20 mais 18 mais 5. Então, agora vamos resolver por parte. Então, agora eu peguei aqui 20 mais 18, que deu 38, nessa continha aqui, ó. E depois eu pego 38 mais 5. Peguei o 38 mais 5, coloquei aqui, né, verdade? Coloquei bem aqui, e agora eu vou 8 mais 5, 13. Eu coloco 3 e elevo 1 para cá. Depois eu pego 3 mais 1, 4. Então, eu já sei o resultado desse terreno e eu coloco aqui na frente, certo? Espero que vocês tenham entendido que eu tentei explicar aqui por parte, para que vocês respondam, para que vocês resolvam e entendam. Agora, nós vamos para a segunda página. A segunda página, a 6ª questão, ele diz assim: observe as figuras dos itens A e B. Use uma régua graduada para medir e complete o texto com as medidas que faltam. Então, vamos lá. Nós temos a letra A e a letra B. Na letra A, nós temos aí esses quadradinhos que ele vai pedir a medida do lado grande, que aí tem a forma de um retângulo. Então, essa medida aqui, ó, esse lado grande, essa parte aqui, tia Cícera já botou a medida, 50 milímetros, certo? Esse lado aqui subindo, que tem 2 quadrinhos, ele vai medir 20 milímetros. E um ladinho do quadradinho, tia Cícera colocou aqui, ele mede 10 milímetros. Então, agora vocês irão responder. 2 lados do retângulo maior dessa figura medem quantos milímetros? Então, o que é que eu vou fazer? Se eu sei aqui os 2 lados, eles vão medir quanto? Eles vão medir 50 milímetros, certo? Os 2 lados, o de cima e o de baixo, vão medir 50 milímetros. Depois, os dois lados medem cada um. Então, cada um vai medir quanto? O lado menor desse retângulo, ele vai medir 20 milímetros cada um, certo? Aí, depois, nós vamos para o segundo pontinho, esse pontinho aqui, ó. Ele diz assim: os lados dos quadrados menores dessa figura medem quantos milímetros? 10, que é esse menorzinho que eu coloquei aqui. Então, o 10 você coloca aqui. Primeiro pontinho aqui vai ser 50, que é o lado maior, e o ladinho menor vai ser 20. E
um ladinho do quadradinho menorzinho vai medir 10 que você coloca aqui, tá bom? Agora, nós vamos para a letrinha B, que agora vai ser a gente medir triângulo. Então, vocês vejam que o triângulo maior, ele vai pedir a medida dos lados do triângulo maior e depois a medida dos lados do triângulozinho menor. Então, tia Cícera já colocou aí. O lado do triângulo maior, certo? Tia Cícera já colocou a medida aqui, ó, 6 centímetros, certo? O ladinho dos triângulos menor que tem dentro do triângulo maior, tia Cícera colocou aqui, o ladinho dele, cada lado dele mede 2 centímetros, que está aqui, ó, esse ladinho menor de cada triângulo. E agora a gente vai responder esse pontinho que está aqui. Ele diz assim: cada triângulo maior mede quantos centímetros os lados? 6. Então, você pega esse 6 aqui, ó, coloca ele aqui. E depois, e dos lados dos triângulos menores, mede quantos centímetros? Esse daqui, ó, você vai colocar aqui, mede 2 centímetros, ok? Então, agora nós vamos para a última questão, que ele vai dizer: o pai de Marcos vai cercar uma área do quintal para fazer uma horta. O cercado lembra o contorno de um retângulo. Os dois lados menores medem 2 centímetros de comprimento e os dois lados maiores medem 3 de comprimento cada um. Então, tia Cícera fez o quê? Tia Cícera já colocou as medidas para vocês, ó. Os lados menores do retângulo, então, ó, 2 metros aqui, 2 metros aqui. E os dois lados maiores, cada um vai medir 3 metros. Então, 3 aqui e 3 aqui. Tia Cícera já colocou as medidas. Aí, embaixo está perguntando, quanto mede o contorno desse cercado? Então, quando eu somo o comprimento de cada lado, vai somar quanto? Só eu ver agora, ó. 2 mais 2, 4. Então, eu pego aqui e já tenho 4, certo? Aí, depois eu somo 3 mais 3, que vai dar igual a 6. Então, 6 mais 4, 10. Então, o resultado para mim colocar aqui vai ser 10. Por que 10? Porque foi a soma de 2 mais 2, que dá 4. 4 com mais 3, 7. 7 com mais 3, 10. Então, eu coloco aqui. E assim a gente trabalhou milímetro, que é a medida menor. Depois vem o centímetro, que é maior um pouquinho. E depois a gente vem para metro, quando a gente vai medir áreas maiores. Como a atividadezinha aqui, a questão 5 e a questão 7. Certo?